a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que a Sertel já tem feito, especialmente sobre lagos de regularização, lagos que podem fazer com que a água toda que venha, ela fique um pouco de lado, que não caia tudo de uma vez só na bacia do Taquari-Antas, para diminuir ou até mesmo fazer com que não aconteçam enchentes. É isso que a gente vai ampliar aqui com o Júlio César Saleker. No primeiro momento, como é que você viu tudo isso que a gente infelizmente acompanhou em 4 e 5 de setembro, uma quantidade de chuva jamais vista, né, Júlio? E todos esses estragos entrando no meio de cidades como Mussum e Roca Salles e tirando cerca de 50 vidas, deixando mais de pessoas, mais 9, 8 pessoas ainda que estão desaparecidas. Tudo bem? Bem-vindo aqui para a nossa programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, um grande abraço aí à nossa comunidade interagida, né, em especial aos ouvintes da nossa Rádio Independente, né, e aos associados da Sertel. Bom, eu gostaria de começar até dizendo que hoje começa a Semana Interamericana da Água, né? Estamos na 30ª Semana Interamericana da Água, 23ª Semana Estadual da Água, né? Vamos ter uns quantos eventos relacionados à água nessa semana. Bom, do nosso evento aí, a gente, na sua pergunta, né, a gente vê com muita tristeza isso tudo, obviamente, né? A água, que é um recurso natural, que a gente costuma dizer que é uma bênção de Deus, né? A água, né? Nós não podemos maldizer ela, né? Quando Deus derrama água sobre a nossa bacia, isso é muito importante. Importante para a agricultura, importante para a produção, importante para o clima, né? É uma coisa boa quando temos água, né? Lastimavelmente, essa vez foi demais a intensidade da chuva, né? Chegando nas nossas cabeceiras. Hoje já se fala de 280 a 380 milímetros de chuva nas cabeceiras, né? E dessa vez pegou em torno de 15 mil quilômetros quadrados, né? A bacia Taquari-Antas, né? Que além de eu trabalhar na Sertel, eu também estou vice-presidente do Comitê de Bacia Taquari-Antas, né, e presidente do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacia, né. Digamos, é da onde a gente tem, assim, além de trabalhar com hidrelétricas, né, com geração de energia, né, a gente também tem uma caminhada aí nos recursos hídricos de mais de 25 anos, né, no sistema de recursos hídricos. E realmente choveu demais, né? A bacia Taquari-Antas inteira tem 27 mil quilômetros quadrados. Isso é quase 10% da área do Rio Grande do Sul, né? Em toda a bacia. E o que é uma bacia, gente? Tudo que chove numa área e se concentra na foz do rio, né? Toda a área de chuva que corre para uns cursos d'água que formam um rio maior e que se concentra essa água de chuva, essa área de chuva na foz do rio. Nossa foz aqui, a maioria sabe, mas é em Triunfo, né? O Taquari entra no Jacuí ali entre Triunfo e General Câmara, né? Então toda essa área de chuva dali para trás, 27 mil quilômetros quadrados, tem um quebradinho aí, mas vamos falar em 27 mil, né? Tem 119 municípios totalmente ou parcialmente dentro dessa bacia, né? É a maior bacia em número de municípios do Brasil, né? E dá para se dizer que choveu entre essa quantidade de chuva de 12 a 15 mil quilômetros quadrados. Isso dá para fazer uma continha, porque quando se fala, digamos, em 300 milímetros, né, é 30 centímetros de altura em todo o solo, né? É uma chuva que concentra 30 centímetros de altura em todo esse vasto território aí, né? E ainda por cima, outra característica da nossa bacia é que as cabeceiras estão em torno de 1.000 a 1.200 metros de altitude, né? E aqui em Santa Teresa, que é o início do Vale Várzea, vamos dizer, né? Onde termina a caída da serra e começa uma planície que se emenda com a planície do Guaíba, né, do Jacuí e do Guaíba. Chove lá a 1.000, 1.200 metros de altitude e Santa Teresa está a 100, 150 metros de altitude, né? Então, em menos de 200 quilômetros ali, cai toda essa água com muita rapidez, né? O nosso vale também é todo de basalto, né? Isso impacta na velocidade da descida dessa água? Isso, a concentração da chuva ela é muito, muito forte, muito rápida,
por causa dessa queda toda, né? Dá para dizer que nós temos 1.000 metros de queda entre a parte alta da bacia e a parte baixa da bacia, né? E também todo o nosso vale é de basalto, né? A parte da serra quase não tem solo, ele tem uma camadinha de solo pequena, de 15 a 20 centímetros numa média, né? E já é rocha, né? Então essa água cai, ela vem embora e se concentra com muita rapidez aqui embaixo, dando todo esse estrago que a gente acabou observando aí, alguns muitos sentindo na pele, né? Na perda do seu patrimônio, na perdas de vidas, né? Perdas dos seus animais, da sua produção. Muito triste, tudo muito triste, né? Júlio, antes de falarmos de possibilidades de mudança na nossa bacia, né, de alternativas para que a gente não venha sofrer mais com isso, duas em uma. Primeiro, era possível prever e diminuir o impacto de tudo que a gente viu? E segundo, o que você tem a falar sobre as usinas que tanta polêmica estão dando lá da Ceram, porque inclusive as imagens mostram que acima o leito do rio está normal e abaixo já tem a devastação da mata, enfim, que está ao lado do rio Taquari. Bom, vamos lá, voltando ali, Deus derramou, vamos falar em 350 milímetros nessa bacia. Isso foi ele que fez, nós não tínhamos o que... quase uma brincadeira que eu faço, mas não é brincadeira, é isso mesmo, né? A natureza derramou essa quantidade de água. O que o ser humano podia ter feito, né? Então a gente tem falado assim em 4 coisas, né? E que já estão previstas nos planos de bacia, né? O plano de bacia do Taquariantas já tinha previsto essas obras e essas atividades, né? Então a água está aí, ela foi derramada, o que a gente pode fazer com ela? Barragens de contenção nas cabeceiras, né? São obras que, para terem uma ideia, os Estados Unidos fez todas essas barragens em em torno de 1890, botou $1 trilhão nisso para fazer as barragens de contenção nas cabeceiras do rio. O que são essas barragens? Elas justamente servem para segurar a água do período chuvoso. Elas têm 2 grandes finalidades, né? Segura a água no período chuvoso, reduzindo, obviamente, a enchente rio abaixo, né? E liberam água na estiagem, né? Então, elas seguram aquela água durante os meses de grande chuva e liberam essa água nos meses que nós temos falta de água, né? 2 problemas bem recorrentes aqui no Vale do Taquari, tanto enchente quanto estiagem. Isso, então essa é um tipo de obra assim, que temos que fazer, né? Nós vamos ter que evoluir nisso. Outra obra, né, que precisa ser feita também já estava no plano de bacia, é todo um programa de desassoreamento da parte baixa, né? Nós, infelizmente, estamos com o Taquari cheio de cascalho, que é o que se produz no nosso rio, né? O Jacuí cheio de areia, né? Tem lugares no Jacuí que dá quase para atravessar a pé de tanta areia que tem nele. E o Lago Guaíba, que recebe o Jacuí, né? Que daí entrega para a Lagoa dos Patos essa água, né? Também o Lago Guaíba cheio de areia, né? Então é óbvio, se tu vem um grande volume de água, chega na parte plana da bacia e não consegue ir embora porque o rio está entupido, né? O rio está assoreado, o nosso trecho cheio de cascalho e logo abaixo, também trancando nós aqui, tudo cheio de areia, né? Então é a segunda obra que tem que ser feita, é desassoreamento, né? Isso até está previsto até para a utilização de navios, né? Sim, já tem dragagem. Para o nosso Porto de Estrela, né? Prevista para o canal fluvial, né? Assim, de chegar os navios, já vai ajudar bastante, né? Já está licitado, inclusive, né? Pelo DENIT, né? Bom, aí nós partimos para a questão assim, que pega um pouco mais o meio ambiente, né? O meio ambiente, o que interfere nisso? Nós temos que preservar as matas ciliares, né? E preservar os nossos banhados, né? Porque tanto a mata ciliar, o banhado ele é uma esponja, né? Ele segura a água também, quase que nem aquela barragem de regularização que nós estávamos citando, né? E as matas ciliares, elas reduzem a velocidade tanto de chegada da água ao rio como da própria velocidade do rio, né? Então a mata ciliar mata ciliar e banhados é a atitude mais na área de meio ambiente que nós precisamos fazer, recuperar as matas ciliares em todo o nosso Taquariantas e seus afluentes, né? E também preservar os banhados que ainda temos, né? A mata ciliar é aquela que fica às margens, necessariamente, do rio? Isto, mata ciliar vem de cílios, né? Que nós temos nos olhos, né? E
Exatamente isso. Mata ciliar é uma largura X na margem dos rios. E tem um regramento, tem uma lei para isso, né? Se chama APP também, né? Área de Preservação Permanente. Ali é para ter a mata ciliar, né? E o banhado? O banhado ele tem a sua grande função de segurar a água, né? Onde é que ficaria? Banhados é mais nas partes baixas, né? Nós temos muito casos de cidades avançando a área imobiliária, aterrando os banhados, né? Para fazer o avanço urbano, né? E isso prejudica. Porque tu perde a esponja, né? O Nilo Cortez, que até está conosco aqui em Engenheiro Agrônomo de tanto tempo, né? Nosso colaborador aqui da rádio, ele diz plantio e adensamento da mata ciliar, né? Colaborando aí com o que está dizendo o Júlio. Positivo. E outra coisa é assim, não adianta botar eucalipto na margem, né? Qual seria a ideal? Tem que ser as nossas árvores da beira do rio, as árvores originais e nativas da beira do rio, né? Como sarandi, branquilho. Não é bem a minha área, eu não sei todos os nomes, mas é aquela árvore que não fica muito grande, que tem um grande sistema radicular, se agarra no solo, né? E são flexíveis. Elas deitam, elas torcem, Mas ficam ali. Ficam ali. E a árvore, digamos que não é daqui, tipo eucalipto, né? Gente, não sou contra a floresta de eucalipto, estou dizendo que na beira do rio não deve ter árvores de grande porte e com pequeno sistema radicular, que nem é o eucalipto, né? Porque ela cai. Além dela cair, ela leva boa parte do barranco embora, né? E o quarto tópico? E o quarto tópico, gente, aí é o mais delicado, assim, é definir as cotas de risco, retirar o povo abaixo da cota de risco e não permitir novas construções abaixo da cota de risco. Retirar agora, não quando vier enchente. Retirar já. Isso é o outro. Esse é o mais assim. Não é o mais difícil de fazer, porque todo mundo já mora ali, tem a sua comunidade, ama aquele local, né? Então tem todo um problema humano aí, mas nós não podemos mais permitir população dentro de área de risco, né? Qual é a cota da área de risco? Bom, isso cada prefeitura tem que definir qual é que é. Dentro do plano de bacia é dado diretrizes para isso, né? Diz, abaixo da cota tanto não é interessante ter gente, porque isso, pessoal, é outra coisa. Nesse item está tanto delimitar a cota de risco como proibir ou dificultar ou retirar o pessoal da cota de risco, como também os sistemas de proteção e alerta e evacuação, né? Que dentro da sua pergunta você diz poderíamos ter sido avisados. Eu vou ter que dar um pouco de uma defendida, assim, da quantidade de chuva nós fomos avisados. Umas 2 semanas antes do acontecido já tinha previsão de 300 ou mais milímetros de chuva na nossa região. Está faltando fazer essa leitura, né? De dizer, olha, vai poder... E muitas pessoas falam, olha, se falou que poderia dar uma cheia, mas ninguém sabia o tamanho. Cota, ou se fala em uma cheia de grandes proporções, mas o que isso representa realmente? As pessoas, elas querem... Isso. Você é exagerado que o centímetro, né? O milímetro que vai dar a cheia. E isso é difícil, né, Júlia? Não sei, pelo menos hoje eu não vejo isso acontecendo. Nós já temos, como humanidade, eu estou falando, nós já temos tecnologia para isso sim, para determinar... Mas aqui no Rio Grande do Sul não vejo isso. Nós não temos isso implantado, né, gente? É bem o que tu disse, assim, nós já temos um bom sistema de alerta de chuva. Né? A previsão de chuva está acertando, dá para dizer que está acertando quase que absolutamente certo, assim, né? Nossas previsões de chuva. Transformar chuva em vazão tem tecnologia muito boa já para isso no Brasil, que é transformar isso que você pergunta, tá, mas choveu tanto, qual é a cota que vai dar em Estrela? Qual é a cota que vai dar... Cota quer dizer altura, né? Qual é a altura que vai dar em Lajeado, em Roca Salles, em Arroio do Meio, nos nossos 12 municípios que estão na parte da várzea, na parte baixa do rio Taquari, nós temos 12 municípios na beira do rio, né? Dos 119 municípios da bacia taquariantas, né? Então isso tem que ser feito, transformar o sistema de alerta num sistema de evacuação. E aí as pessoas acreditarem também, aí entrarem, né, nos determinadas cotas, em que momento cada um precisa se retirar e aí do local. sair, né? O sistema de evacuação todos nós já vimos até em filme, né? Toca uma sirene em dia normal para treinamento e todo mundo sai, né?
É nesse nível que nós vamos ter que chegar. Né? Júlio, eu vou pedir a sua licença, a sua compreensão para a gente parar, ir para o Independente Notícias, fazer o bloco comercial e depois retomar o assunto, pode ser? Pois não. Para a gente falar, a gente não tocou ainda, né? Eu questionei ali, mas não falamos sobre a questão das barragens ali da Seran e também de como construir esses lagos de regularização. Né, para que o nível não se eleve tão rapidamente e não tenhamos tantos problemas. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses tópicos aí com o Júlio César Saleker, ele que é diretor de geração e comercialização de energia da Sertel e também vice-presidente do Comitê da Bacia Taquari-Antas. E por falar em enchente, seguimos o nosso bate-papo com o Júlio César Saleker, diretor de geração e comercialização de energia da Sertel e vice-presidente do Comitê da Bacia Taquari-Antas. Júlio, vamos recomeçar o nosso bate-papo sobre as usinas da Seran e aquela polêmica que, olha, rendeu muito aí nos grupos de WhatsApp. Comportas, não tem? Tem um nome diferente, né, que é Soleira, enfim, os colegas até estiveram lá. Se isso teve influência ou não na quantidade de chuva, de água que caiu para cá, para nossa bacia, o fato de em cima a vegetação estar intacta, praticamente embaixo estar diferente, como é que dá para explicar isso tudo daquilo que a gente viu? Bom, vamos lá. Nós temos 3 grandes barragens em todo o Taquari-Antas. Nós temos mais de 70 barragens em todo o Taquari-Antas. Mas grandes são as 3 do Seran, né, que vieram para a baila nesse episódio. Né? São 3 barragens, praticamente uma atrás da outra, assim, quando termina o Lago Duma, mais ou menos começa a outra, né? E elas começam aqui em 14 de julho, se eu não me engano, é a primeira, daí vem Monte Claro e depois vem Protásio Alves. Talvez eu inverti as 2 da ponta aí. E são barragens, para os nossos padrões, são barragens grandes, né? Mas, gente, vamos lá, toda a barragem, quando entra, ela é um grande reservatório, né? Não é mais a calha do rio daquela forma apertada como é uma calha de rio, né? Então, em todo evento extremo de cheia, no lago da hidrelétrica, ou no lago, a gente não precisa dizer hidrelétrica, qualquer barragem, né? Pode ser uma barragem para água, pode ser uma barragem para mineração, pode ser qualquer tipo de barragem. Quando a onda de cheia chega no lago, ela pega uma área muito maior do que se fosse o rio, né? Se não tivesse o lago ali, ia ser a calha do rio, apertadinha lá embaixo, abrindo mais ou menos em forma de V, isso seria o rio. Ali passaria uma grande vazão, arrancando tudo, como dá para ver em muitos pontos. O lago é algo que foi instalado? O lago artificial, né? Então, você faz uma barragem, ela cria um lago. Para nós entender, a barragem de Bom Retiro, aqui a nossa eclusa de Bom Retiro, criou um lago de 30 quilômetros que vai até quase o Rio Forqueta. Então esse trecho do Taquari aqui, que passa pela ponte entre Estrela e Lajeado, é um lago da eclusa de Bom Retiro no trecho do Taquari. Perfeito. Não é o rio Taquari original. Os mais velhos lembram, e até alguns dias agora, baixaram e dava quase para passar a pé aqui em frente ao Porto da Estrela. Aquilo é o rio Taquari, né? Assim grandão como está, é um lago. Então imagine, quando é uma coisa grande como é um lago, chega uma onda de cheia, ela tem muita área para se espalhar, né? Ela acumula, o lago acumula água, baixa a velocidade da onda de cheia, quando passa pelo vertedouro ele volta para a calha do rio e volta demolindo tudo de novo, né? Por isso que teve umas imagens, olha ali, dentro da barragem está toda a vegetação da margem está inteira e abaixo da barragem está tudo demolido. Exatamente ao contrário do que alguns que tentaram dizer. O lago, por baixar a velocidade da água, porque é muito mais grande do que o leito do rio, baixa a velocidade da água, acumula um volume de água e larga pelo vertedor. É só olhar também do lago para cima, não só do lago para baixo. Do rabo do lago para cima está tudo destruído também, porque só no lago é que tem essa redução de velocidade e acúmulo, né? E isso também responde, digamos, a segunda questão. Toda a barragem, gente, pode ser um açude, pode ser qualquer barragem que a gente tenha, né? E quem tem uma barragemzinha em casa sabe que tem o castelo, né? Na sua área rural tem o castelo lá, né? Que é o vertedor. Então você sabe que vai acumular um tanto de água
quando chove, até que passe pelo castelo, que é o vertedourozinho, né? Uma barragem grande também é isso. Você tem uma janela que se chama vertedouro, né? E o rio todo vai ter que passar naquela janela, que é por cima da barragem, essas barragens em concreto, né? Essas 3 barragens que temos aqui são em concreto. Elas têm comporta, 2 delas têm comporta sim. Ficou todo esse negócio, tem comporta, não tem comporta. A maior delas tem um jogo de comportas, que quem já viu a foto de frente vai ver um baita de um vertedouro de soleira livre, que quer dizer o seguinte: quando a água chega naquele ponto, ela passa por cima e derrama, né? E tem lá no cantinho 2 comportas que quase não dá nem para ver as 2 comportas. Elas são pequenininhas. Elas são pequenas em relação ao empreendimento, né? Então não teve influência? Não. Abertas ou não abertas? Abertas ou não abertas, gente, essas comportas são projetadas assim para 100 metros cúbicos por segundo. Passou 11 mil metros cúbicos por segundo nas barragens, né? Então, aberta, não aberta, elas só teriam piorado a nossa enchente se elas tivessem arrebentado, né? Se a que barragem, não aconteceu, que não também aconteceu, que fique claro, estão né? todas elas competentes, né? Então, infelizmente, no meio da tragédia toda, nós ainda tivemos essas informações aí que acabam causando raiva, causando, né, ruim. Júlio, para fecharmos aqui, até porque a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando, um tema importante também para a gente debater, mas quais são, então, essas possibilidades de construção de novos lagos de regularização? Eu sei que a Sertel já está fazendo algo entre Arvorezinha e Soledade. O que dá para fazer, pensando na bacia Taquariantas como um todo? Como é que funciona isso? Onde é que seriam instaladas também? Bom, você me pediu antes, eu estava contando aqui as nossas cabeceiras, né? Em torno de 10. Nós temos 10 rios que formam o Taquariantas, vamos dizer assim, né? É o Forqueta, é o Guaporé, é o Carreiro, é o Prata, é o Quebra-Dente, é o Lajeado Grande, é o Tainhas, é o Tegas, o Burati, tem o Arroio da Seca, também é um importante aqui embaixo, né? O Boa Vista e o Estrela também são, mas já são menorzinhos, né? Então nós temos 10 locais que poderiam ser feitos nas cabeceiras essas barragens de regularização e reservação de água, né? No Guaporé nós já temos uma, ela se chama Capingui, né? Ela já está instalada. No Forqueta, a Sertel tem um projeto pronto dela já, nas cabeceiras do Forqueta, aí onde você colocou ali entre Arvorezinha e Soledade, né? E então seriam em torno de 10, né? Mas isso tem que ser tocado como projeto de Estado, né? Porque é utilidade pública esse tipo de... Quem bancaria? De barragem. Isso teria que ter dinheiro público, né? Dinheiro público federal, inclusive, né? Para umas obras de utilidade pública, né? E para salvar vidas, né? E vai depender, claro, do tamanho de cada leito de rio, mas quanto em média o valor para a construção de uma dessas barragens e quanto tempo para a construção? Bom, o Forqueta é o exemplo que a gente pode falar, nós já temos todo o orçamento dali, né? Se fala em torno de 70 milhões de reais para implantar essa barragem lá nas cabeceiras do Forqueta, né? Não vai ter nem hidrelétrica nela, não tem o custo de nenhum uso de água, né? Tem o custo só da barragem, fazer uma barragem para segurar a água lá em cima. Forqueta não é longe, não é um dos maiores, né? O maior aí, no caso, é o próprio Antas e o Carreiro, né? Então, esses, com certeza, as barragens teriam que ser maiores, né? Mas... Tempo para construção? Olha, entre licenciamentos e viabilizações econômicas, financeiras e de projeto, eu diria uns 3 anos consegue estar com uma obra dessas funcionando. Então, né? Se houver uma força-tarefa, se entender essa necessidade, nós estamos falando aí de 2026, 2027, para de repente ter pelo menos nos principais pontos algumas barragens, já poderia amenizar a situação. Poderia ser feito sim, havendo um esforço de todas as partes aí, com certeza. Diminuiria o número de enchentes, não significa que não teríamos mais, né? Essas barragens são calculadas para uma cota X, né? Para uma vazão X, né? Elas com certeza vão reduzir as cotas aqui embaixo, né? Vão reduzir o alagamento, a inundação. Agora,
acabar totalmente com enchente, isso é Deus, né? É a quantidade de Júlio, chuva. Né? Muito obrigado pela tua participação. A Fabrina Severo, lá de Arroio do Meio, ela diz: não seria necessário fazer uma dragagem do rio Taquari por causa da quantidade de lodo que veio? Sim, o Júlio até falou sobre isso já antes, agora mais ainda, né? E o Jair Estampinha diz: manda um forte abraço pro amigo Júlio, que tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele diz: parabéns pela explanação. Realmente, bastante conhecimento aqui, né, pra gente e pra nossa audiência também. Tem mais gente participando na live também aqui, né? O Gil Santos, aqui em Estrela tem construção ao lado dos rios e nos banhados que estão perto do rio, onde a enchente devastou lojas na cidade de Estrela. Como conseguem construir? E se é lei, não teria que ser cumprido? Parabéns pela explanação também, é o que diz Regina Dexheimer-Stertz. Enfim, muita gente participando aqui. Júlio, muito obrigado pela explanação e uma boa semana pela frente. Obrigado a todos, um grande abraço à nossa comunidade interagida. Estamos sempre à disposição aí do Grupo Independente. Voltaremos a conversar, né, com o Júlio, que tem bastante conhecimento. É importante cada vez mais nos debruçarmos sobre esse tema. Júlio César Salles, ele que é vice-presidente da Bacia Taquariantas. 11 horas 25 minutos, 20 graus e 4 décimos é a temperatura.